Fala, meus amigos queridos, estamos aqui para mais um Carisma Podcast. Estamos aqui para mais um tempo de mesa falando sobre os nossos livros, alguns dos nossos livros do Carisma. Vai ser um tempo bem bacana aqui da gente conversar um pouquinho sobre as leituras do Carisma, né? A gente tem algumas leituras obrigatórias, mas antes de qualquer outra coisa, meu irmão, nós precisamos que você deixe seu comentário. Curta esse vídeo aqui, compartilhe com alguém, se inscreva no canal, ative as notificações aqui. Por quê? E as plataformas de rede social vão entendendo que esse conteúdo é relevante e elas vão entregando para mais gente. Precisamos da sua ajuda e é muito simples, cara, é clique. Bota aí, se você tá no computador, pega o seu mouse, vai lá e clica. Se você tá no seu celular, pega o celular na mão, agora ó, dedinho ali, curte, compartilha. E eu já gostaria de deixar um desafio aqui. Você que é carismático, aluno do Carisma, né? Aqui todos nós, no nosso ambiente podcast, todos somos carismáticos. Mas o aluno do Carisma que tá passando por aqui, deixa aqui embaixo o comentário de qual foi o livro que mais impactou a sua vida durante o seminário. O que mais mexeu com você. Já digita aqui embaixo qual foi esse livro, beleza? Beleza. Pastor David, então a gente vai falar um pouquinho de alguns, né? Entre vários livros. Entre vários. Nós temos hoje, o Carisma é composto por 30 matérias em 32 módulos. E em cada um dos semestres, cada semestre tem 8 matérias. E a cada dessas 8 módulos, né? Alguns são um pouquinho menos de matéria, que tem um módulo duplo. Mas sempre, em cada semestre, nós temos 4 livros obrigatórios, não é isso, pastor David? É isso aí. E olha só que interessante. Por que leitura obrigatória? Aleluia! Porque a leitura é obrigatória para te incentivar a ter o hábito de ler, de buscar conhecimento. Eu vou te confessar que antes do Carisma, para mim, não, quero ser eu lia só Bíblia. Não, Bíblia para mim é que é a Bíblia. Depois, dentro do Carisma, com as leituras obrigatórias, eu fui entender o quão é precioso, edificante, te traz crescimento você ler um livro que fala de diversos assuntos. Aquilo aqui te agrega muito no teu desenvolvimento, no teu crescimento. Eu até gostaria de entre tantos que nós trouxemos aqui, eu gostaria até de poder falar sobre um. Posso já iniciar aqui falando sobre um? Vamos lá, pastor? irmão, vamos lá. Que só para você entender aqui, meu querido ouvinte, o Carisma, ele, como o pastor David disse, tem essas leituras obrigatórias. E sempre vai ser, tudo que tem dentro do seminário, ele vai ter a intenção de ministrar o seu coração. Sim. Tudo que acontece. Então, nada mais é do que desenvolver, como ele disse, o hábito da leitura e, principalmente, a organização de uma rotina diária para a entrega de um trabalho. Verdade. Então, dentro do seminário, você tem uma data lá, dentro do calendário oficial, em que você tem que entregar as suas leituras. E uma coisa que eu acho fantástica, pastor David, que talvez o pessoal de casa não saiba, quem não é carismático talvez não tenha essa informação, do que a gente... como é que a gente avalia a leitura obrigatória? Como é que é isso? É muito bom. Porque assim, ó, você tem a prova daquela matéria, ou seja, você é aprovado naquela matéria, na prova, aleluia, mas também você é obrigado a ler aquele livro daquela matéria. E aí nós temos a prova que ela vale né? Ela vale um X e o livro vale o outro X que complementa. Então, como que nós avaliamos o livro? É mais uma declaração de caráter, né? O livro, ele vale um X, a sua prova vale um outro X, que somando os dois juntos é a sua nota. Mas a gente não vai fazer nenhum trabalho com você dizendo que se você, para ter certeza, se você ler o livro, não, você vai ter que provar o seu caráter ali, é entre você e Deus, vai ter que se você não leu, você botar que Deus, o Espírito Santo vai te cobrar. Isso é impactante, né? Saber que o cara tá lendo o livro, está declarando, e a única testemunha que ele tem a respeito daquela declaração é o próprio Espírito Santo. Eu tenho certeza que, assim, ó, se você botar lá alguma resposta que não seja de acordo com o Espírito Santo, ele vai te cobrar. É fato, você não vai ter paz na vida. Isso aí, rapaz.
Nossa, foi forte. Você não vai ter paz. forte, Deus vai te Você vai ficar cobrando, meu. Como é que você anotou uma coisa que você não fez? É verdade. E é muito interessante. Mas por que o carisma exige essas leituras, né? Olha só, eu gosto de usar muito meu exemplo, que nem eu já falei agora há pouco, a respeito de que, para mim, leitura era a leitura da Bíblia. Até eu entrar no carisma e entender a importância de ler um livro que agregue conhecimento, que agregue mais informação, que destrinche conteúdos que você está lendo Bíblia. Por exemplo, nós temos um livro aqui que fala sobre dons ministeriais. Nós temos uma matéria que seriam os dons ministeriais. Uhum. E esse aqui é o livro do Drummond Lacerda. Vamos lá, tudo certo, é ao vivo aqui, vamos lá, vamos tocar. Drummond Lacerda e do nosso professor Braulio Brandão. E eles inclusive tem um podcast com o Braulio aqui, né, sobre a arte de pregar. Verdade. Vai lá. Muito bom. E esse livro aqui, eu vou dizer pra você que é um livro que ele me esclareceu muita coisa. A gente lê muitas vezes a passagem que vai falar sobre os dons ministeriais e a gente, na verdade, não entende. Não é que a gente não entende, a gente fica com algumas dúvidas referente aos dons ministeriais. Eu vou dizer uma dúvida que eu tinha, até uma oração que eu fazia. Olha aí. Eu fazia uma oração que eu dizia, Deus, eu quero aquela unção do apostolado. Eu orava assim, meu pastor. Olha só. E eu digo, Deus, por quê? Porque eu entendia que... engrossava a voz ainda. Eu entendia que a unção, que ser apóstolo era, né, ter... Você quase semideus. Exatamente, olha só, ser aquele cara que, né? E, cara, quando você vai estudar acerca desses dons e tu entende o que é o dom ali apostólico, o apóstolo, no que o apóstolo se move, aí eu digo assim, Deus, será que dá pra voltar atrás na minha oração? Porque a gente vai começar a entender o que é cada dom, e esse livro fala, ele consegue fazer você entrar mais dentro de cada ministério. Você entende ali o que é o chamado do pastor, do evangelista, do mestre, o profeta, o apóstolo. Você vai mergulhando dentro desses ministérios e você consegue se identificar aonde que você está se movendo. Qual é aquilo aonde mais mexe com você. Por exemplo, eu acabei identificando na minha jornada, né, no carisma, lendo o livro e nas matérias, que eu sou pastor. Sim, sou pastor. É onde ali é onde eu mais me movo, é onde eu tenho a convicção, eu fui feito para cuidar de gente, eu amo cuidar de gente, eu amo ouvir gente, é aquilo dali. E isso ficou esclarecido depois da matéria e da leitura do livro. Depois da matéria e da leitura do livro. Olha só. Que isso ficou esclarecido para mim. Então, o livro vai trabalhar a identificação dos ministérios. Como é que o livro trabalha isso, assim? Lembra mais ou menos? Sim. Ele vai descrever cada ministério e a gente vai entendendo como é que é o nosso coração em relação a isso. Como é que é um pouquinho assim? Conta um pouquinho mais do que falar do livro, né, gente? A nossa ideia é falar da experiência com o livro. Nossa. Da experiência com o livro. Porque, gente, livro não é algo para você sentar e apenas adquirir informação, tá? A ideia aqui, principalmente nesse contexto dentro do seminário, é você ter uma experiência com Deus através da leitura daquilo que grandes homens de Deus escreveram. Verdade. Essa é a intenção. Como é que foi a tua experiência com isso? A minha experiência foi muito boa. Porque o que acontece? A gente começa a observar, né, alguns detalhes. Uhum. Por exemplo, que nem eu me identifiquei. Eu comecei a ler, me aprofundar acerca do pastor. E eu percebi que eu tinha muitas qualidades acerca do chamado pastoral. Eu percebi, notei isso minha. Mas também a gente percebe que alguma coisa que o livro vai falar, que a gente também se move. A possibilidade de você se mover não é porque, beleza, identifiquei que eu sou pastor, eu sou só pastor. Entendi. Não. Você consegue notar algumas coisinhas porque tu entende. Beleza, o meu principal é pastor, mas eu também eu gosto de ensinar. Então tem ali eu me movo um pouco no mestre também. Né? Não é o meu principal, talvez. Entendi. Mas é isso que você consegue discernir. Os ministérios que você se move, que o Espírito Santo te usa, que você se move, está sobre a tua vida, para você edificar a igreja. Sim. Né? Então, essas experiências é muito legal, por quê? Porque te traz convicção aonde você tem que se mover. Eu acho que nessa ideia de... os dons, né? Conforme a descrição bíblica, eles são usados para edificação do corpo, Isso né? aí.
Então, eles são ferramentas que auxiliam o corpo de Cristo, a igreja, a crescer, a se desenvolver. E se a gente olhar para o corpo, de fato, aqui nós temos uma função primária em cada membro do corpo e funções secundárias. Eu vou dar um exemplo simples, né? Para que servem os seus pés, né? Para apoiar você no chão, para que você possa caminhar, tarará, tarará, tarará. Mas quantas outras funções secundárias os pés fazem? Se eu estiver praticando um esporte, o pé vai chutar, o pé vai não sei o quê, o pé... Cara, as mãos servem para segurar as coisas, mas a mão vai servir para limpar, a mão vai servir... Ela tem uma função primária que executa uma função secundária, né? Então, o dom é mais ou menos essa ideia. Se você está trabalhando ali como pastor, você vai olhar as funções secundárias. O pastor vai cuidar de gente. Mas a Bíblia diz que o pastor precisa ser apto para ensinar. Né? Então ele vai precisar, consegue encaixar todo esse processo, né? Por exemplo, o do evangelista, que é aquele que é o cara que chama atenção, mas também é o cara que é onde os dons e sinais mais se manifestam na vida dele. Por quê? Porque ele precisa daqueles sinais para chamar atenção para Cristo, né? É como se o evangelista é aquele cara que vai... a pessoa tá lá entre o céu e o inferno. O evangelista é aquele cara que vai ali e impede a pessoa de ir pro inferno, faz um sinal, aí ele atrai a atenção da pessoa. Sinal quer dizer assim, milagre. Um milagre, Então ele se move muito nisso, né? Às vezes o evangelista, tem evangelistas que às vezes até tem profundidade, mas você vai ver que por mais que ele tenha profundidade de ensino, de estudo, ele não usa muito dessa profundidade, porque a intenção dele é justamente só chamar atenção. Entendi. É só chamar atenção para Jesus, pro evangelho. Né? Então, a gente consegue ver, eu consigo me ver que eu percebo também algumas dessas coisas em mim. Sabe que às vezes eu vou abrir um negócio que eu achei interessante, né? Porque assim, quando eu entendi, por exemplo, o do pastor, que eu digo, cara, eu sou muito pastoral, eu gosto das pessoas. Eu achei que era, né? Sou pastor e pronto. Só que aí, assim, a gente vai começando a analisar depois os outros ministérios, como o do profeta, e a gente vê... Cara, eu percebo que a minha ministração, ela é muito evangelística. Aí tu vai começando a notar alguns detalhes, né? Até o ponto, né, daquela oração que eu falei que eu fazia antes de conhecer, que eu disse, Deus... Apóstolo. Eu queria ser apóstolo, né? E eu não conhecia, né? E aí eu percebo que... Por exemplo, o apóstolo é aquele que toca em todos os dons, porque ele precisa, ele é aquele que ele vai para um lugar onde, por exemplo, não tem uma igreja, e ali ele precisa implantar uma igreja, então ele precisa ser o evangelista para atrair as pessoas, ele precisa ser o pastor para depois que aquelas pessoas elas chegam ali naquele lugar, cuidar daquelas pessoas, ele precisa ser o mestre para agora pegar aquelas pessoas e dar profundidade para aquelas pessoas, ensinar, então ele vai tocando em todos os dons. E a gente acaba percebendo que a gente vai tendo um pouquinho desse daí, né? E tu fica, será que o dom tá começando? E aqui eu acho que deixar como indicação para você, né? Às vezes aparece aí na sua tela aí agora um balãozinho, porque a gente tem um podcast gravado sobre os dons ministeriais. Ficou muito bom. Muito bom. Hoje, inclusive, no momento dessa gravação, não sei se vai permanecer, mas no momento dessa gravação, é o podcast que nós temos gravado com o maior número de views. É o de dons ministeriais. Então procura aí, cara. Entra no nosso canal. Daqui a pouco você quer entender um pouquinho mais. Procura ali o podcast sobre dons ministeriais. E você vai ter um pouco mais de profundidade. Incrível. Então, deixa eu deixar aqui como indicação para você. Deixa eu pegar o outro que tá aqui, ó. Eu não te atrapalho aí. O chamado e os dons ministeriais, né? Que é do nosso querido Drummond Lacerda, em memória. Né? Já está com o Senhor, o Drummond, e o nosso querido Braulio Brandão, que é professor de seminário também, e inclusive tem um podcast gravado com ele aqui, vale muito a pena. Muito então, se você quer entender um pouquinho mais do seu chamado, do dom ministerial, uma indicação de leitura, o chamado dos dons ministeriais, bem como o nosso podcast e as aulas do carisma, né, irmão? Se você não está matriculado ainda... Espera aí abrir a oportunidade, todo semestre abre unidades no Brasil e um mundo afora. Se você não tem nenhuma possibilidade, tem Carisma EAD ainda pra você. Glória a Deus. Isso aí, glória a Deus. Meu Deus, cara, e tô vendo que tu tem uma pilha aí contigo, cara, né? eu tenho mais um aqui que eu gosto demais também, porque ele dá alguns exemplos muito interessantes e ele serviu
para justamente me auxiliar naquela questão da voz interior, Entendi. né? E da percepção no espírito. Deixa eu mostrar pro povo. Esse é o Kenneth Hagin. Kenneth Hagin é Como Ser Dirigido pelo Espírito. É, muito bom. Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. Kenneth Hagin. Esse aqui é um autor meio questionado e tal, mas... gente, a gente no Carisma prega, assim, a palavra da fé. Você tem que ter fé, você tem que mover, você tem que mover no sobrenatural. Isso aí. E aí você precisa guardar as proporções, né? Se você não concorda com o todo da vida de uma pessoa, você não concorda com algumas coisas da vida de uma pessoa, analise ela pelo todo. Não julgue ela por pequenos episódios, né? E o Kenneth Hagin tem uma graça para ministrar sobre a palavra da fé, e os livros dele são muito bons para isso. Verdade. Muito bons. Né? Talvez você seja um pouco mais tradicional, você seja um crente mais teológico, mais reformado, talvez você tenha alguma dificuldade, mas vale muito a pena, que inspira o seu coração. Então, olha só, tem uma coisa que eu ouvi essa semana e eu achei muito interessante, que é o quê? A Bíblia é o pão. Uhum. Cara, pão a gente pode comer. É pão. Uhum. Entende? Livro é o peixe. Livro, ele é o peixe, né? Por que é o peixe? Porque é bom. É gostoso. Só que é o seguinte, tem os espinhos. Entendi. E muitas vezes os espinhos você precisa tirar os espinhos. Mas não deixa de ser bom, não deixa de ser gostoso, não deixa de alimentar, Tem que filtrar. Só que você precisa filtrar. Então você tem a Bíblia como pão, tem os livros. Isso aí. E Kenneth Hagin é muito bom, cara. Ele vai inspirar o seu coração, principalmente nessa palavra de fé, assim, nesse mover, no sobrenatural. Cara, ele conta nesse livro aqui algumas experiências que é bom a gente trazer. Nem eu falo que a palavra, ela é o prego, mas as experiências, ela é o martelo que fixa a palavra no nosso coração. Então, ele traz algumas experiências, porque ele foi um empresário, né? Uhum. E ele ele conta nesse livro de algumas experiências que ele teve que tomar decisões, e toda vez que ele precisava tomar decisões, ele consultava o Espírito. E enquanto ele não tinha aquela confirmação de que o Espírito estava dizendo para ele avança ou não avança, faz um negócio, não faz, ele não fazia. Uhum. Mas toda vez que ele ouvia a voz do Espírito, ele entendia, o Espírito está testificando a respeito disso dentro de mim, ele está me dando, né, um sinal dentro de mim, ele está me mostrando alguma coisa, cara, eu preciso avançar, preciso fazer. Nunca dava errado. Glória a Deus. Nunca dava errado. Então, a importância de ser dirigido pelo Espírito. Né? Até porque a palavra fala que todos são filhos de Deus, são dirigidos pelo Espírito de Deus, né? Acho que um exemplo, né, como tu citou aqui, que ele conta essa experiência no livro, o exemplo de Moisés, quando chega diante de Deus e diz assim, se a tua presença não for comigo, eu não saio desse lugar. Senhor, como é que eu vou, mas só preciso ir comigo, né? Acho que é a graça. Lembra de alguma experiência que tu teve ao longo da leitura desse livro, não? Ao longo da leitura? Na verdade, coisa assim... são tantas coisas. Por exemplo, uma das experiências, não me lembro se, sinceramente, foi no decorrer da leitura, né? Se foi no decorrer da leitura. Mas a posição para eu estar no lugar onde eu estou hoje veio de uma convicção. Foi de eu ler o livro, não digo de ler o livro, mas de aprender a discernir aquilo que eu estava percebendo dentro de mim. Então, hoje, é algo que a gente tem que tentar desenvolver sempre. É essa percepção. Essa percepção. Então, teve decisões, por exemplo, liberar a palavra para alguém. Às vezes vem aquele... Tu fica naquela assim, e agora? Será que é? Aí quando vê daqui a pouco, tu sente aquela percepção forte de deixa eu buscar perceber isso. E aí você percebe, você libera a palavra. Glória a Deus. Né? E aí você vê acontecendo depois, tu diz, foi Deus. Foi Deus mesmo, não foi de mim mesmo, foi do Senhor, Entendi. sabe? Então, esses tipos de experiências que foram muito legal. A posição onde estou hoje, liberar a palavra, isso fez com que a gente se desenvolvesse, né? Entendi. Eu vou pedir pro pastor David achar um trechinho do livro para ler pro povo aqui. Enquanto ele acha esse trechinho, eu vou falar um pouco do nosso grande parceiro aqui do Carisma Podcast. Desculpa aí, irmão, tô com um negocinho na garganta aqui. Eu tô gravando aqui, mas eu tô a semana inteira dando aula. A garganta tá... um grande parceiro aqui do Carisma Podcast é a Soul Produções, onde nós gravamos, o estúdio onde nós gravamos. E, gente, a Soul Produções sempre nos ajudou a tirar as ideias do papel. Eles têm um trabalho incrível para te ajudar a transformar o seu podcast em uma grande realidade.
né? Talvez você tenha uma ideia, um conteúdo, tarará. Cara, como é que eu faço isso? Como é que eu desenvolvo? Então procure a Soul Produções, né? Na pessoa do Guilherme e da Letícia aí, que eu tenho certeza que eles podem te ajudar a dar um norte. E lembra quando nós começamos, pastor David, uma coisa que a gente achava assim, cara, a gente não tem grana pra isso. E realmente a gente não tem, mas a gente tem fé, né? A gente se move na fé, mas a Soul Produções foi um instrumento que Deus usou para viabilizar isso. A gente chegou, sentou, achou um acordo que era que era bom para os dois lados e conseguiu viabilizar e fazer com que isso acontecesse. Um trabalho de altíssima qualidade e não só no podcast, né? Sendo nos auxiliado em tantas outras coisas, na criação de conteúdo, no Instagram, no tráfego pago e tudo isso que eles estão fazendo. Então, cara, se você precisa de um auxílio, se você quer fazer aí alguma coisa, quer tirar a sua ideia do papel, chame a Soul Produções que eles vão ser uma baita ferramenta de Deus aí pra tua vida. Então, Soul Produções Audiovisuais. E eu gosto muito do logo deles, né? Da frasezinha que eles têm, que é comunicando ideias e sentimentos. É muito legal isso. Gente, procura Soul Produções, você vai achar aí no Instagram, né? Soul Produções, @Soul Produções. E aproveitando, falando de rede social, pastor David, você precisa nos seguir nas redes sociais. Cara, procura aí Instagram, Facebook e agora no TikTok. Sem dancinha. Sem dancinha, né? Porque eu falo de TikTok, o povo já acha que a gente vai, ó... Não, mano. @CarismaPoa, Instagram, @CarismaPoa, Facebook, @CarismaPoa no TikTok. Muito conteúdo lá pra você. Segue a gente nas redes sociais, compartilha o nosso conteúdo, bota no seu stories, curte, comenta aí, que é extremamente importante aqui nessa plataforma de rede social que nós estamos divulgando podcast nas principais plataformas, YouTube, Deezer, Anchor, Spotify e por aí vai também. Compartilha esse conteúdo. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, que é extremamente importante pra gente. Glória Aleluia! a Deus! Bora lá, pastor David. O que tem aí, Amém. então? Uma coisa que eu aprendi no Carisma é que livro bom que fale sobre Bíblia tem que ter citações bíblicas. Fato. Tem que ter citações bíblicas. Então tem uma das citações que ele fala aqui, que é de João 14:16. E ele diz assim, ó: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, conselheiro, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor, sustentáculo, ó, a fim de que esteja para sempre convosco." E aí agora é o texto do Kennedy. "O Espírito Santo é tudo isso. Ele ficará ao seu lado quando ninguém mais quiser fazê-lo. Ele o ajudará, pois é o seu ajudador." Então a gente ter essa consciência, né, de que em meio a qualquer situação que a gente se encontra, o Espírito Santo vai estar ali ao nosso lado, nos ajudando. Glória a Deus. Aleluia. Eu lembro de uma pregação que marcou a minha vida, falando sobre isso, que um pastor pregou sobre o caco de telha na mão de Jó. Olha aí. Rapaz, eu disse assim, cara, o que vai sair desse negócio? O cara vai pregar sobre o caco de telha, irmão. Disse, mano, acho que não vai vir boa coisa. Eu já penso o ruim das pessoas, né? Cara, e ele fez um trabalho incrível no entendimento sobre aquele caco de telha e trazendo a alusão do Espírito Santo. Não sobrou mais nada na vida de Jó. Sobrou só o caco de telha para ele coçar as feridas. Aquele caco de telha não abandonou ele e estava ali coçando as feridas dele. E ele fez uma comparação, né, com o Espírito Santo que jamais nos abandona. É o penhor da salvação, Amém. Consolador e tal. Aleluia. Tava ali do lado de Jó. Né? Até a mulher dele mandou assim, Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. O caco de telha estava ali firme ali, né? Ele fez uma pregação temática e tal, salvo aí as questões doutrinárias do bendito caco de telha. Marcou muito a minha vida, porque eu estava passando por uma situação delicada. E ele falou sobre a importância de lembrar do Consolador. Cara, o Espírito Santo tá sempre ali. Foi bênção demais na minha vida. E eu lembro, de vez em quando eu lembro assim, ô Senhor, ainda tem o caco de telha aqui. Deixa eu dar uma coçada aqui, né? Glória a Deus. Rapaz. Pastor David, ainda tem... Quer falar de mais um aí? Então, tem um terceiro livro que, na verdade, todos do Carisma, eles marcam a gente de alguma forma, né? Eles marcam a gente de alguma forma. Mas tem um terceiro livro aqui, que a gente já falou sobre ele em alguns episódios, que é o Fora do Alcance das Crianças. Ele me marcou muito, porque se me recordo bem, eu acredito que foi o primeiro livro que eu li.
Pode ser, primeiro semestre. Porque foi o primeiro semestre. Então foi o primeiro livro que eu li. Tá na composição do primeiro ciclo ali, né? Então foi o primeiro livro que eu li. E ele já me deu no rim, né? Comecei ali, ele já começou a me espancar, já começou a me bater ali, porque o carisma tem muito disso nessas matérias, né? Espancar a gente, né? A gente gosta de ser, a gente começa a aprender a gostar de ser espancado pela palavra do Senhor, né? E algumas coisas que esse livro fala, assim, que a gente até comentou aqui outras vezes, que é o Fora do Alcance das Crianças, fala sobre crescimento espiritual, também do Drummond Lacerda. Eu gosto demais dos livros dele, eu acho muito simples, assim, a linguagem, né? E a gente começa a ler e desenvolve bastante. Mas é que ele fala sobre crescimento. Cara, que Deus tem coisas grandes para dar para nós, mas ele só vai dar para aqueles que são maduros. Né? Então eu precisei entender, eu digo, cara, se eu quiser viver o que Deus tem pra minha vida, eu preciso crescer. Eu preciso ser maduro. Né? Então, às vezes tem muitas coisas que hoje a gente tá vivendo alguns momentos que a gente nem imaginou, né? Mas que estão acontecendo na nossa vida e às vezes dá vontade de correr por causa do desafio. Entendi. Mas quando a gente se toca de, não, para aí, cara, se eu continuar querendo correr, eu só vou estar mostrando a minha infantilidade para Deus. Então eu preciso pegar isso, assumir a minha responsabilidade e crescer para que Deus possa me desenvolver mais. Eu começo a gente passa a entender aquilo que Deus coloca na nossa vida como um desafio a amadurecer. Então Deus está te dando uma oportunidade de você amadurecer. Então, tá aí mais uma dica para você, Fora do Alcance de Crianças, Drummond Lacerda. A plenitude de Deus está esperando você crescer. Esse livro aqui é um livro, a gente citou ele em vários episódios, né? Também, para mim, foi um dos livros que marcou demais aqui. Algumas coisas desse livro marcou muito a minha vida. Entender, cara, e a capa dele é muito, muito ilustrativa, né? Tem um menininho que está em cima de um triciclo. Não sei se você consegue enxergar em detalhe, mas o menininho está em cima de um triciclo tentando alcançar alguma coisa. Tem coisa que a gente não alcança porque a gente não tem altura o suficiente, a gente não tem estatura o suficiente. Nesse processo de crescimento, né, daqui a alguns anos, esse menino vai estar maduro ou grande o suficiente para alcançar onde ele precisa, sem precisar de um suporte. Muito legal isso, Tem um texto muito que me marcou muito, que é o de quando Deus chama Abrão. E aí ele fala, né, anda na minha presença e sede perfeito, né, em algumas traduções. Perfeito, só que essa do ser perfeito, né, no original, o significado quer dizer ande na minha presença e sede maduro. E aí isso me impactou muito, porque não é a questão de ser perfeito como Deus, porque Deus é perfeito, mas a questão de maturidade. Deus chama os seus filhos, ele pede, olha, anda na minha presença e seja maduro. Seja maduro. Cara, isso daí... Olha só, a gente tem um entendimento, então, a partir do texto bíblico e da concepção desse livro, que fatalmente tem coisas que não é só pela oração que a gente alcança, dá para dizer assim? Sim. Que precisa de maturação, precisa de crescimento. É isso aí. É isso aí? É isso aí, é isso aí. Que às vezes a gente pode até orar, Deus me dá tal coisa, vamos lá. Tem gente que quer... Tem muitos que às vezes sonham com um ministério, sei lá, ministério pastoral, ou ser enviado pelas nações, Deus me deu um sonho, Deus me mandou uma palavra. O que, irmão, entre parênteses aqui, não é pecado, viu? Não é você pecado. Sonhar com ministério, sonhar ser pastor. O problema é que tem gente que tenta alcançar isso a qualquer custo. E não é assim que funciona, né? O mesmo Deus que te chamou para isso é o mesmo Deus que vai te estabelecer nisso no tempo certo. Né? E a forma que eu entendo que Deus ele nos estabelece é justamente nos desafiando a desenvolver essa maturidade. Então ele vai Até o meu pastor falou uma coisa uma vez pra mim, ele disse assim, cara, foi até semana passada que você falou isso pra mim. Olha aí, rapaz, faz pouco tempo. Cara, a forma que Deus trabalha é assim, você tá desse tamanho, mas ele vai ali, coloca uma coisa que é um pouquinho maior e ele te obriga a te dar uma expandida. E aí tu é obrigado a dar uma expandida, porque aquilo dali tá meio desconfortável, né? Então tu é obrigado a dar aquela expandidinha. Aí quando tu já tá meio como, opa, agora dominei, já tô, coisa. Ele vai lá, não, mas o que eu preciso... Mais um pouquinho. Vamos mais um pouquinho que dá mais um pouquinho. Ele vai lá, ele nunca vai colocar sobre a tua vida alguma coisa que seja exatamente tu também, porque não te desenvolve. Ele sempre vai colocar alguma coisa maior justamente para que você se expanda, para que você tome
né? A comparação aqui, os religiosos agora vão pirar comigo, vão ficar bravos. Mas é um alargador. Né? Aquele alargador de orelha que o cara vai botando. Cara, o alargador sempre é maior que o buraco da orelha que você tem. Sim. Porque ele leva a expansão. Então você precisa fazer força para que ele entre e depois de algum determinado tempo aquilo se torna confortável. E aí é o que a galera vai aumentando. Acabou o cara tá com um negócio desse tamanho, com a orelha estranha e tal. Então não tô defendendo aqui, não tô dizendo que é pra você usar alargador, viu, irmão? Né? Vai orar aí, se Deus disser pra você usar, se disser que é ok, usa aí. Mas é entender que existe uma expansão. E sempre vai ser maior do que aquilo que já tem, né? Que o Senhor precisa te levar a crescer. Existe uma constância no desenvolvimento, né? Isso aí. Sempre Deus quer te levar um passo além. Fora do alcance das crianças, ou, como é que é o nome da matéria? Crescimento espiritual. Glória a Deus. Gente, olha só, tem tanta coisa para falar aqui dos livros do carisma, de leitura obrigatória, mas eu queria que você entendesse, indiferente de ser leitura obrigatória, talvez você não seja seminarista, talvez você não esteja, né, no momento de cursar o seminário, você já formou e tal. O que nós queremos deixar registrado aqui para você? Nós queremos deixar registrado a importância de continuar, disso ser uma questão contínua na sua vida. Verdade. E leitura é algo que desenvolve demais a sua vida. Sim. Porque leitura exige preparação, que você precisa estar com o ambiente preparado para isso. Leitura exige atenção, leitura exige discernimento, leitura vai exigir um hábito, uma disciplina para que você possa desenvolver, né? E você encaixar tudo isso na sua vida te leva a um constante crescimento. E eu queria te desafiar, meu irmão, a ler um livro. Comece. Pega um livro aí, cara. Talvez você esteja meio maçante no começo, você não consiga, esforça e continua. E uma coisa legal também é, à medida que você vai passando, você identificar os tipos de leitura que você gosta de ler. Né? Porque às vezes o cara tá com dificuldade de ler porque não achou ainda uma leitura que, cara, pô, isso aqui é legal e tal, não sei o quê. Eu costumo, entre um livro e outro, assim, tô lendo alguns livros, assim, mais de desenvolvimento, né? Esse aqui são livros de desenvolvimento, fora do alcance de criança, me leva à maturidade, tarará. A cada 2, 3 livros que eu leio, eu tento trazer uma leitura de uma outra coisa que eu gosto, tipo uma história. Pegar um livro aleatório, um livro que fala a respeito de um personagem, né? Ou sei lá, vou citar um Crônicas de Nárnia, um outro. Eu gosto muito de ficção espiritual, pastor David, de ficção. Então tem livros Frank Peretti, tem o Tim LaHaye, ele narra histórias, tem livro do Tim LaHaye que fala sobre a volta de Jesus, e ele vai contando, botando personagens e contando aquela história. Fica uma leitura mais fluida. O Peregrino, enfim, tantas outras coisas. Para você que não sabe a sequência do Crônicas de Nárnia, O Sobrinho do Mago. O Sobrinho do Mago é o primeiro livro da série que fala sobre o bendito guarda-roupa. Cara, como é que tem um guarda-roupa que dá acesso a um lugar que é Nárnia, né? O Sobrinho do Mago, você entende de onde é que vem o guarda-roupa. Então, cara, são leituras que eu gosto. E isso me faz relaxar entre uma leitura, às vezes, mais densa que a outra. Como eu costumo ler muito livro de teologia, cara, é uma leitura mais densa, mais pesada, mais técnica. Então, entre uma e outra, dá uma relaxada. É aquele livrinho. Isso vai desenvolvendo o seu hábito e vai lhe aperfeiçoando. Isso é maravilhoso! Maravilhoso. E olha só, aqui a gente estava comentando, que nem o senhor falou agora aí, acerca de leitura técnica, né? E a gente no Carisma, a gente tem as técnicas, temos as inspirativas. Então, esses que eu tô falando aqui, né? Alguns, esses 3 que eu separei aqui, a gente considera que são as leituras inspirativas, elas te inspiram. Tal, né? Mas também nós temos as técnicas, né? Isso aí. Nós temos as técnicas. Nós queremos apresentar essas leituras técnicas para você num outro episódio que vai estar aqui na frente, logo depois. Você vai ter mais um episódio sobre as leituras, outras leituras que a gente vai falar aqui no Carisma. Esse episódio ficou um pouco mais curto que o habitual, mas se a gente trouxer muita informação para você, talvez esse episódio fique maçante, fique pesado, fique, né? E nós queremos deixar essa dica aqui para você. A dica de hoje, então, trabalhamos com esses 3 livros aqui. Sobre direção espiritual, como ser dirigido pelo Espírito de Deus.
Estamos falando aqui de dons ministeriais, o chamado e os dons ministeriais, e ainda sobre maturidade cristã, que é fora do alcance de crianças. Aleluia! Bíblia, filho de Deus. Isso aqui não é só para carismático. Tem a venda em qualquer livraria e vai lhe ajudar a crescer nesse tempo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alguma consideração final, pastor David? A princípio é isso daí. Leia, é bom. Eu ainda me deparo hoje com pessoas, né, que ainda desprezam um pouco a leitura, né, que ainda tem até aquele mesmo pensamento que eu tinha na época de achar que não vamos só ler a Bíblia, só a Bíblia tá bom, porque isso aqui é o pensamento do homem. Não. Eu não tenho esse pensamento. Aceite a se desenvolver, entenda que é desenvolvimento. Eu acho que essa seria a consideração. Aceite a se desenvolver. Pegue um livro para ler sobre assuntos bíblicos em nome de Jesus. Glória a Deus. Então a gente fica por aqui com mais um Carisma Podcast, né, trazendo essa ideia da leitura dos livros para você. Não esqueça de deixar o seu like aqui, fazer o seu comentário. Comente aqui embaixo um livro que impactou a sua vida. Talvez não seja um livro propriamente da grade do Carisma, mas um livro que impactou a sua vida, né? Que fez diferença, que mudou. Acho que vale muito a pena você deixar esse comentário aqui pra gente. Daqui a pouco outra pessoa vai ler, vai ficar curiosa, vai querer ler o livro, vai ser impactado por isso também. Aleluia. Pastor David, o senhor pode orar pra gente terminar aqui? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de compartilhar com esse público, Pai, acerca da tua palavra e do quanto é importante nós buscarmos desenvolver, Pai, a nossa relação com a tua palavra, com o teu espírito, Senhor, no nome de Jesus. Que o Senhor toque as vidas, edifique as vidas, e nós te agradecemos por essa oportunidade de sermos instrumentos desse podcast, ser instrumento nas tuas mãos para tocar e trazer edificação no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe e até um próximo Carisma Podcast. Glória a Deus.